agora é a hora de a gente descobrir como que a gente faz para começar um consultório de sucesso. E aí algumas coisas que a gente vai falar aqui nesse primeiro momento vão começar a te dar clareza e alinhamento, e em seguida a gente já vai entrar em ações mais práticas. Por que que eu tô fazendo isso? Porque no geral, a gente não sai da graduação com essa clareza. Então, por eu ter sofrido tanto lá atrás sem ter noção nenhuma, é que hoje eu compartilho muito das coisas que eu sinto que me fizeram muita falta lá atrás. Para quem não me conhece, eu sou Fran Valdrigues, psicóloga assim como você e mentora de psicólogos que desejam verdadeiramente viver da psicologia, mas é da psicologia com propósito, com brilho nos olhos, com ótima remuneração, com reconhecimento e com liberdade de tempo. É nisso que eu acredito, é disso que eu vivo e é disso que eu quero que você também viva se você sentir no teu coração que faz sentido pra você. E se faz sentido pra você, você tá no lugar mais do que certo. Gente, bora começar então? Vamos com tudo? O que a gente precisa? Então, o que eu vou passar pra vocês hoje? Todos os pilares que são fundamentais, tá? São as clarezas que a gente precisa desenvolver, são os planejamentos que a gente precisa fazer e os alinhamentos que tem que surgir depois desse planejamento, tá? Planejar é ótimo, lindo, sensacional, mas se a gente só planeja e não sabe como entrar em ação, a gente também não tem resultado. Então a gente vai começar desenvolvendo a clareza primeiro a respeito disso tudo e aí a gente vai para as partes mais práticas. Vocês vão entender até o final dessa live todos os pontos-chave que são fundamentais, beleza? Giovana, bora Giovana, vamos com tudo então. Primeira coisa que a gente precisa fazer, e por que eu tô fazendo isso hoje, trazendo todas essas clarezas? Porque tem muito psico que começa e vem na intenção de viver da psicologia, ele vem na intenção de ter o consultório dele. Só que o que acontece? Como ele não desenvolve essas coisas todas que eu vou falar aqui hoje, é pouco provável que o consultório dele dê muito certo e tenha muito resultado. E aí ele não tem resultado, ele se frustra achando que de repente ele não é um bom profissional, ou que ele não sabe fazer, ou que as pessoas não querem a psicologia, e nada disso precisa ser uma verdade. Porque tem muito psico extremamente competente que só não tá vivendo da psicologia porque ele não sabe como fazer isso. Afinal de contas, a gente sai da graduação para ser psicólogo. Só que para você viver da psicologia, eu preciso te contar, você tem que ser uma coisa a mais do que ser psicólogo. Sabe o que você precisa? Você precisa ser um empreendedor. Você precisa desenvolver algumas visões que lá na nossa graduação, mas nem de longe a gente pensa a respeito disso. Eu não sei vocês agora, que já são mais modernos, né, do que eu era lá quando eu terminei a minha formação, faz mais de 10 anos. Mas a gente não saía nem com a mínima noção do que é empreender, de que isso é necessário, de como divulgar, de como que a gente vai fazer esse negócio prosperar. E é aí que a gente começa com a base. A primeira coisa que você precisa para ter um consultório de sucesso na psicologia é você começar a internalizar essas visões. E qual é a primeira visão que a gente tem que ter? Visão empreendedora, visão de negócio. Quando eu saio feliz e saltitante da formação, agora sou psico, balões coloridos na minha mão, vou fazer todo mundo feliz, e a gente não pensa no que está por detrás disso, a coisa não funciona. Quando você chega num parque de diversões, ele é lindo, tá tudo perfeito, é encantador, sei lá, você vai passear, sei lá, você chegou na Disney, tudo é lindo, encantador, bonito, perfeito, né? Isso é a ponta do iceberg. Mas para que essa ponta do iceberg seja linda e perfeita, existe todo um negócio que está embaixo ali dessa ponta do iceberg para fazer toda essa estrutura se manter. É lindo, é valoroso, faz um montão de gente feliz? Faz. Mas se não tiver a base, não sustenta. E é por isso que muito psico acaba desistindo, ficando pelo caminho, indo para uma outra função que não é a função que ele deseja, porque ele sai, ou ele não, nós no geral saímos com essa visão lá da pontinha do iceberg. E aí o que acontece? A coisa desmorona rapidamente porque não houve uma base. E é essa base que sustenta todo o teu consultório de sucesso. Porque não é para você ter um consultóriozinho qualquer, é para você ter um consultório de sucesso que de verdade faz a diferença na vida das pessoas. E você vai entender quais são todos esses passos. Mas para você começar ele, é a base. Não é a velha frase lá do não se constrói uma casa pelo telhado? O que muito psico faz? Sai da formação construindo o seu consultório pelo telhado. O que é construir pelo telhado? É sair fazendo divulgação aleatória, torta de qualquer jeito. É sair não divulgando nada, mas colocando lá nas suas redes sociais que é psicólogo e aí ele acredita, né, lá no nas nossas ideias, nas nossas vozinhas mentais, no nosso diálogo interno, a gente acredita que o fato de as pessoas saberem que a gente é psico automaticamente vai fazer elas terem um desejo infinito de consultar com a gente. E não é assim que acontece. A gente se dá conta disso assim que a gente sai da graduação e quer começar a atender. Então é preciso que a gente entenda e desenvolva todo um entorno, caso contrário a gente vai construir pelo telhado. Então cuidado, se você é recém-formado e tá aqui, recém-formada e tá aqui, ou se você já tá formada há mais tempo, mas ainda não se deu conta disso,
isso. Não começa pelo telhado. Você já tem uma base estruturada, até o final dessa live você vai entender se você tem uma base estruturada ou não. No final eu vou pedir para vocês me contarem, Fran, eu já tinha essa base ou eu não tinha essa base de jeito nenhum. E eu de verdade acredito que a grande maioria de vocês que tá aqui comigo hoje não tem essa base. E tá tudo bem. A gente não é formado para isso. Tá tudo certo, não tem nada de errado. Errado é quando a gente quer ter sucesso e não busca se informar a respeito. Mas quando a gente não tem a base, entende que quer ter muito sucesso e busca se informar, tá show de bola, a gente tá no caminho certo. E cada um de vocês aqui já tá no caminho certo. Vocês já estão buscando se orientar, se informar, pra de verdade começar certo esse consultório. Então, primeira coisa, você precisa começar a conversar pelo menos com você sobre visão estratégica de negócio. Eu preciso começar a olhar para a psicologia de um jeito diferente, que não só aquele jeito colorido e bonito do ajudar as pessoas, que é muito valoroso, eu sei porque eu vivo disso, mas a gente também precisa olhar para a partezinha de baixo. Então, é a minha Disney, ok, mas o que eu preciso para essa Disney funcionar de verdade? É esse funcionar de verdade que vai fazer com que o teu consultório prospere e muito, vá muito além até do que você nesse momento ousa sonhar. O meu consultório, ele foi muito além do que eu ousava sonhar. Eu não sonhava com o faturamento que eu já cheguei a ter dentro do consultório, porque eu não achava que era possível. Então eu sonhava com o mínimo. E eu achava que se eu chegasse nesse mínimo, nossa senhora, já estava surreal. Pessoal, meu Deus, se um dia eu me manter no consultório, surreal. Se um dia eu atingir, sei lá, houve um momento da minha vida que eu achava assim, ó, que se eu faturasse 3, 4, 5 mil com o consultório, era misericórdia, era o ápice. Hoje, olhando para trás, eu penso, meu Deus do céu, só faltava a visão de negócio mesmo. Porque se eu já tivesse começado com a visão de negócio lá atrás, que é o que eu tô trazendo aqui para vocês agora, com certeza eu ia ter tido os faturamentos altos que eu tive dentro do consultório muito tempo antes. Mas, de novo, reforço, sem a base, só com a pontinha do iceberg, não vai rolar, não vai acontecer. Então, lembra aqui, a primeira coisa, a gente vai começar a desenvolver um olhar empreendedor, uma visão de negócio. Outra coisa fundamental, já vou te falar como faz essa visão de negócio, tá? Vou falar todas as perguntinhas que você tem que responder para desenvolver um ótimo planejamento em relação a isso. Só que antes disso, você precisa entender que tem uma coisa que acaba com o sonho de muitos psicos. Sabe como que chama esse negócio? Chama imediatismo. Isso detona com uma boa parte dos psicos. E eu vejo isso dentro da mentoria, puxo os meus mentorados para isso, por quê? Porque a gente quer que o nosso negócio... Então, entendi que eu sou uma empreendedora, legal. Aí eu quero que agora o meu negócio prospere de hoje para amanhã. Gente, não vai prosperar de hoje para amanhã. Quantos anos você demorou para se formar, para aprender, para internalizar? E aí a gente sai da graduação numa semana e na outra a gente quer estar prosperando. E aí a pessoa tenta um mês, não teve resultado, ela já acha que psicologia não é para ela, ou que a clínica não dá. E não só dá, como tem um retorno muito valoroso para muitos psicos. E só não tem para vários outros, porque esses vários outros foram muito provavelmente barrados aqui pela questão do imediatismo. Mas aí sabe como que eu gosto de pensar nisso? Eu penso assim, ó. Imagina, se a gente está com um olhar empreendedor, vamos pensar na psicologia como um negócio. Eu que já tive uma loja, gosto de usar esse exemplo de loja. Então imagina comigo que você tem uma loja, ou você conhece alguém que abriu uma loja, tá? Aí essa pessoa montou uma loja, é uma loja bem bacana, bem fofinha, cheia de coisas incríveis lá. E aí quase ninguém conhece porque essa pessoa não divulgou a loja. Aí ela inaugurou a loja dela. Aí um dia inaugurada essa loja, 2 dias, 1 mês... E ninguém quase comprou nessa loja. Apareceu uma pessoinha lá e comprou nessa loja. Só que lembra, essa pessoa não divulgou a loja, não fez nada. Ela só abriu uma loja bonita. Bem bonita, com conteúdo bom lá dentro. Mas ninguém sabe. O que você sugere pra essa pessoa? Desiste? Chuta o pau da barraca, vai embora? Loja não é pra você? Claro que não, gente. A gente precisa pensar o que você ainda não fez para as pessoas conhecerem a tua loja. O que você ainda não fez para as pessoas saberem que o produto que você tem aqui é um produto de qualidade. E esse tipo de pergunta, psico não se faz. E precisa fazer. Porque se o teu negócio fosse uma loja, fazendo essa comparação bem simbólica, o que a grande maioria dos psicos faz é, monta uma loja no 15º andar de um prédio, não põe nem uma plaquinha e se põe para uma plaquinha assim, escrito psicólogo e acabou. E é isso. E fica ali esperando a coisa acontecer e não vai acontecer. Não vai acontecer porque hoje a psicologia é dinâmica. Você precisa estar acompanhando esse movimento para que você tenha os resultados valorosos que a psicologia é capaz de gerar para você e para os teus pacientes também. Então, cuidado com o imediatismo. Lembra que se é uma visão de negócio, se é uma visão de empreendedor, a gente vai precisar desse prazo do plantar, regar e colher. Todos os grandes empreendimentos que a gente conhece, que você conhece, eles começaram hoje e prosperaram amanhã? Você já deu uma olhada nas histórias de sucesso de grandes empreendedores para entender quanto perrengue eles passaram, quantas vezes caíram e levantaram, quantas vezes vontade de desistir eles tiveram até chegar no ponto de verdadeiramente prosperar? É por isso que muito psico não prospera. Não se permite o tempo do prosperar.
E talvez nesse momento você possa pensar, ah, mas eu preciso de dinheiro para prosperar. Sim, e eu entendo que você precisa, eu também precisava. Mas existe uma série de outras ações que a gente pode implementar enquanto a gente faz com que o nosso consultório vá prosperando. Ou mesmo, existe uma série de economias que a gente pode fazer até dentro da nossa própria vida para investir no nosso negócio. Quantas histórias de sucesso a gente ouve de pessoas que, penhorei até as joias da minha mulher. A história do Soichiro Honda, que eu gosto muito, é bem assim. Cara, ele pegou tudo que ele tinha, que ele não tinha de dinheiro, para começar o negócio dele, que começou e deu errado de novo, deu errado de novo, até que ele conseguiu fazer a coisa prosperar. Mas entre o começar e o prosperar, existe um caminho. E enquanto a gente não entende que precisa esperar esse caminho, a gente de verdade fica pelo caminho. E fica naquela falsa ilusão de que a psicologia realmente não dá, que não era pra gente. Eu sei porque eu já vivi isso. Porque no momento em que eu olhava e dizia que a psicologia não dava, olha que sensacional, não dava mesmo. Enquanto eu acreditava que não tinha como viver da psicologia, eu não vivia mesmo. Por quê? Porque eu não me dedicava o que eu precisava me dedicar. Porque eu não estava dentro, porque eu não estudava. Porque eu achava que o universo tinha que entender que eu era psico e querer o meu trabalho. E não é assim que funciona. Especialmente agora. Isso que eu me formei lá há mais de 10 anos, 11 anos, para ser mais específica. Agora, se lá atrás já não era assim, você imagina agora. Que as coisas mudaram radicalmente ao longo de 10 anos. De 5 anos para cá já é surreal. Imagina de 10 para cá. E vai mudar cada vez mais. Só que, isso falei numa live pra vocês na semana passada, tem muito psico usando estratégia antiga, querendo paciente novo, e não vai ter, porque estratégias antigas não fazem o teu negócio prosperar, quando a estratégia de todos os outros se modernizou. Então ali existe, nessa nossa base aqui de visão de negócio, existe todo esse pensamento que a gente precisa começar a desenvolver. Aí depois que você sai do imediatismo, que você toma pra si a psicologia como o teu negócio, e você diz, agora é disso que eu vou viver, fazendo a comparação simbólica lá com a lojinha, né? O que eu preciso, qual é o planejamento estratégico estruturado que eu vou trazer aqui, aí você tá pronto para começar um planejamento sólido. Porque não adianta nada você querer viver da psicologia e acreditar que você vai ter um olhar, uma visão de empreendedor e você não planejar esse negócio. Como é que você sabe que você está no caminho certo se você não fez planejamento nenhum? Como é que você sabe que você está dando o teu máximo se você não fez planejamento nenhum? Então aqui, nessa primeira parte, a gente vai começar a responder algumas perguntas que vão começar a te dar essa clareza e essa visão de empreender de verdade na psicologia. Então, é um consultório de sucesso que você quer? A gente começa a alinhar ele agora. Você tem papel e caneta aí? Se não tem papel e caneta, pega agora, porque essa live não vai ficar salva. E eu vou te fazer algumas perguntas que eu trago lá dentro da minha mentoria, exclusiva para os meus psicos que estão lá junto comigo, eu tô trazendo hoje para você. Lá eles têm todo um checklist, eles preenchem tudo isso aqui que eu vou falar. E algumas outras informações ainda mais detalhadas. Mas essas informações que eu vou trazer para você agora já vão te ajudar e muito a sair do zero. Se você acabou de se formar e nem sabe por onde começar, você vai começar por isso aqui que eu vou te falar agora. É esse planejamento que vai começar a te dar direção. Você vai entender para onde que eu vou. Quando eu comecei, eu não tinha ideia de para onde eu ia. Eu pensava, meu Deus, eu quero atender. Tá bom, eu preciso de um lugar, tá? Como é que eu faço? Tá, mas eu preciso de documento, né? Mas onde é que é? O que eu faço? Era o que mais estava dentro da minha cabeça. E eu não tinha muito para quem pedir ajuda. Então eu fui me virando e caindo e levantando e aprendendo por tentativa e erro. E você não precisa mais disso. Você vai começar. Eu nunca fiz isso aqui que eu vou passar pra vocês. Eu nunca fiz lá no começo da minha carreira de psicóloga, lá no meu começo da minha carreira com a clínica, porque eu não sabia fazer, porque eu não tinha nem ideia de que isso aqui era importante. E agora a gente vai fazer junto, tá? Pegaram papel e caneta? Vocês viram que eu dei uma segurada, só espera papel e caneta, né? Ótima noite pra quem chegou e eu não vi. Eu vim para o Instagram, fiz um malabarismo e não deu em nada, Luci, tua divulgação, será? Vai dar, tá? Desde que tenha estratégia. Gente, não é só vir pro Instagram, tá? Bora, Carmen, lá no Face, show de bola! Gente, a nossa plataforma principal de trabalho é o Instagram, mas nessas lives de aquecimento a gente tá abrindo, tá? Face, YouTube, pra quem prefere ir lá, tá bom? Mas eu gosto muito dessa interação que ocorre direto aqui, né? Vamos com tudo. Show! Vamos que vamos? Vamos lá? Então, o que a gente precisa fazer? Papel e caneta na mão. Primeira coisa que você vai se perguntar, tá? Qual é o objetivo principal de você viver da psicologia? Qual que é o objetivo? O que eu desejo em relação à psicologia? Você já parou pra se perguntar? Né, eu quero ganhar dinheiro, pura e simplesmente? Existe um propósito aqui? Qual é o meu objetivo? Quando eu olho pra mim, enquanto pessoa profissional, e penso em mim daqui a 10 anos, o que eu quero? No meu melhor sonho, o que eu quero que esteja acontecendo na minha vida? Sem barreira. Sem, é difícil, não consigo, não vai dar, a psicologia não dá dinheiro. Sem esses pensamentos, sem essas vozezinhas do mal aí dentro da tua cabeça, tá? O que você vai pensar agora é, no meu melhor cenário, em 10 anos, como que eu quero estar com a psicologia, com o meu negócio? Sem pensar em mais nada, se nada fosse um empecilho para você. Essa é a primeira coisa que você vai precisar responder.
Só que aí vem uma outra coisa que você precisa. Qual que é o retorno financeiro que você deseja com a psicologia? Você já parou para fazer essa conta? Quando os meus mentorados fazem essa conta, eles ficam muito doidos. Fran, eu nunca imaginei isso na minha vida. Você já parou para pensar quanto que você quer ganhar? Porque você precisa saber. Porque se você não sabe, como que você mensura a tua pressa? Não tem como. Se você não sabe se você quer ter um faturamento de 1 mil, 2 mil, 5 mil, ou 10 mil, ou 7 mil, ou 30 mil no mês, como que você sabe que as suas ações estão congruentes e vão te levar até lá? Não tem como saber. Isso aqui é planejamento básico. Então você precisa se perguntar qual é o retorno financeiro que eu desejo. Mas para você ter base para fazer isso aqui, dá uma olhada pro teu faturamento do último ano. O faturamento do último ano para você com a psicologia ou com alguma outra coisa que você estivesse fazendo, de repente você acabou de se formar, mas qual foi o teu faturamento do último ano? E o que seria um faturamento extraordinário, muito bom, muito valoroso, que você fique satisfeito nesse ano aqui? Em um ano com a psicologia, você já parou para pensar quanto que você deseja faturar? Depois que você entendeu isso, é que você alinha as ações. E é claro que eu preciso ser honesta aqui com você. Alinhe os passos que você sabe que está congruente. Porque não é só na base do querer. Querer, todo mundo quer. Todo mundo quer faturar 10, 15, 20 mil com a psicologia por mês. Todo mundo quer. Mas poucos vão conseguir. Sabe por quê? Porque poucos vão fazer o que precisa ser feito. E você precisa se perguntar. Tá, eu quero um ótimo faturamento, mas estou disposta a fazer o que precisa ser feito? Porque se você não tá, dá uma diminuída aí no teu objetivo. Que você não vai alcançar. Agora, sim, eu tô e tô disposta a fazer até mais, aí sim, aí tá congruente. Então, coloca o teu faturamento. Quanto que eu quero ganhar por mês? Qual é o meu faturamento anual? Primeiro você faz o anual, tá? E depois você vai fracionando ele para entender o mensal, para começar, para entender quais são os passos iniciais que você precisa dar. Se você não tinha nada até aqui, só com isso aqui nessa live, você já começa a ter uma clareza. Cara, eu nunca parei pra pensar no meu negócio, na psicologia como um negócio. Eu nunca fiz nem o mínimo planejamento. E de repente agora, você não só começa a planejar, entender como um negócio, mas já sabe qual faturamento que você deseja atingir, já tá surreal. Você já deu 30 passos do lugar onde você tava. Mas a gente vai além. Depois que você entendeu qual é o retorno financeiro que você deseja, você vai precisar entender qual é o tempo que você precisa para começar e qual é o investimento. Porque se a gente tá falando de negócio, eu desconheço pessoas que começam algo, né, na sua grande maioria, que não investam absolutamente nada. E para você começar o teu negócio, você vai precisar investir. Você vai investir porque você precisa entender. Aí para entender esse investimento, tá? Vou atender presencial? Vou atender online? Eu vou alugar um espaço? Eu vou sublocar uma sala? Se eu vou atender só online, qual é o meu investimento de internet, então, de aparelhos para poder atender ali, para que seja uma sessão valorosa? Qual é a documentação que eu preciso utilizar e quanto que eu vou precisar investir para ter essa documentação? Será que eu vou pedir auxílio para um contador? Será que eu consigo fazer isso sozinho? Quanto que eu vou pagar por mês aqui dos meus gastos? Você já parou para pensar? Se você subloca, você paga um valor. Se você aluga, de repente você vai ter teu aluguel, você vai ter teu condomínio, você vai ter, sei lá, luz, você vai ter, que mais? Você tem que pensar sobre outra, será que eu tenho que pagar IPTU? Ponha tudo isso no papel. Você precisa desse planejamento, sabe por quê? Porque quando você sabe disso aqui, até precificar a tua sessão fica mais fácil. Aí, o psico se dá conta que se ele continuar cobrando R$50, R$60 na sessão dele, ele vai falir. É isso que vai acontecer. Por isso que o povo não prospera na psicologia. Porque começa sem planejar, sem ter clareza, cobra o preço que acha que dá pra cobrar e aí não se mantém. Aí não consegue se aperfeiçoar, não estuda, não tem dinheiro pra comprar livro, não tem dinheiro pra comprar um teste, aí se frustra, daí acaba, de repente, deixando isso transparecer pro paciente, não transmite sua melhor energia, não entrega o seu melhor serviço e ferrou. Vai falir. Porque se fosse a lojinha, pensa comigo, aí chega lá a pessoa e tu não tá no teu melhor, não tá na melhor da tua energia, não tem o melhor produto lá, a pessoa vai embora, ela vai comprar na lojinha do lado. Então cuidado, isso aqui é tua base pro teu consultório de sucesso. Sem isso aqui, vai dar ruim, você corre um sério risco, então presta uma atenção especial. Entendi esses objetivos, entendi quais são os meus gastos, e pergunta lá, tá? Ah, você é pessoa física, você é jurídica, tudo isso você precisa se informar, vai até o contador, pede para ele te orientar se você não tem essas informações. Para você começar, você precisa estar com a tua documentação alinhada. Fran, precisa documentação para atender online? Claro, gente, precisa documentação para atender online. Outra coisa, você vai ter teus impostos para pagar, você vai atender teus clientes, pacientes, eles querem recibo, nota fiscal, no meu caso aqui que é empresa, nota fiscal. Se de repente você é uma pessoa física, é o recibo que você vai dar, você vai pagar. Tudo isso é dinheiro que vai sair.
Então você precisa entender o faturamento da tua empresa, lembra? Nossa empresa, nosso negócio, somos empreendedores. Qual é o faturamento que eu tenho que ter? Lembrando que faturamento e lucro são coisas diferentes. Não é porque entrou 7 mil no teu consultório que você tem 7 mil. Entrou 7 mil, beleza? Agora paga tudo que tu tem pra pagar, pra você entender quanto que sobrou. E desse tanto que sobrou, separe uma reserva, tenha pra investir. Caso contrário, o dia que um paciente falta, você se desespera. O dia que não dá pra, fechou tudo, pandemia, e o meu paciente não quer atender online, você chora e se descabela. Então tudo isso precisa estar estruturado. Não é o consultório de sucesso que você quer? Consultório de sucesso exige ações estruturadas para que você chegue lá, para que você atinja esse sucesso desejado aí, beleza? Vocês estão comigo até aqui? Estão acompanhando? Manda um joinha rápido aí para eu entender se está fazendo sentido, tá? Vão mandando. Manda, se vocês tiverem dúvidas, manda no... Se eu não ver aqui nos comentários, tá, gente? Manda ali na interrogaçãozinha, tá? Manda pra mim. Joinha pra eu saber se vocês estão comigo ou se estão cochilando aí. Bora acordar, meu povo! Manda um joinha pra eu saber que tá fluindo, que tá legal. Estão comigo? Estão planejando? Tem papel e caneta na mão? Show, Pri, Bru. Deixa eu tirar aqui. A Carmen tá lá comigo no Face. Show, Carmen! Carmen é a minha mãe, nome da minha mãe. Na verdade, ela se intitula Carmen, né? Ela só se reconhece por Carmen, mas o nome dela é Hilda, mas não vamos contar pra ninguém. Muito sentido! Show, Caroline! Show, Lu, Amando! Obrigada, Giovana, Jaque. Ai, que show, gente! Beleza. Fiquei preocupada que vocês estavam tudo quietinho aí. Disse, misericórdia. O povo dormiu. Vamos lá? Seguimos então? Vamos continuar. Show, Irineia. Obrigada, Fran. Beleza, obrigada aos joinhas que passaram lá em cima também que eu não vi. Quer dizer que não rola atender convênio por causa desse valor? Lu, a gente falou um pouquinho dessa questão. A gente vai falar um pouco mais dessa questão preço lá na sexta-feira, tá? Na sexta-feira, gente, eu vou matar a charada pra vocês, que vocês tanto me perguntam lá como que é possível faturar 7 mil reais ou mais, atendendo só 3 dias da semana. Então, vocês querem descobrir isso lá na live de sexta-feira, tá bom? Mas, Lu, se o foco é dinheiro, né, e prosperar primeiro, o convênio não é uma boa opção, tá? Não é uma boa opção, nós poderíamos fazer uma live inteira a respeito disso, mas só para não te deixar sem resposta nenhuma. Não é uma boa opção, porque, especialmente dependendo do convênio, gente, o que os meus mentorados me relatam é que tem lugares que oferecem R$8 por sessão, 8, 15, 16, 18, 20, 30, entende? E aí se tu for pensar, eu quero atender convênio, que eu não preciso do dinheiro, eu quero só para ter experiência, eu acho que é muito válido. Agora, se você precisa do dinheiro, eu preciso te dizer que existem outros recursos, tá? Para você atender particular e aí depois, se quer fazer um serviço social ali, um trabalho social, algo direcionado, tá tudo bem, existem também caminhos, mas eu, sendo sincera pra vocês, eu nunca atendi por convênio, tá, gente? Nunca atendi por convênio, porque não é valoroso pra mim. Eu tinha plena certeza de quanto que eu queria cobrar pela minha sessão, de quanto que eu entrego na minha sessão, do quanto que eu me entrego pra cada um dos processos terapêuticos que eu recebo, e aí eu busquei, então, mais fazer isso valer e gerar valor, do que buscar recursos alternativos pra ganhar menos e, de repente, me sentir frustrada. Tá bom, Lu? Mas a gente aprofunda mais, tá? Pode ficar tranquila. E mandem também, quando eu abro caixinha, me mandem lá que eu respondo também mais detalhadinho pra vocês nos stories, beleza? Obrigada também. Gente, o que mais, então? Tempo, quanto que eu preciso investir, daí presencial, online e tudo mais. Depois disso, você vai alinhar também o número de atendimentos, tá? Porque você já entendeu quanto você quer faturar no ano, certo? Você já entendeu que isso precisa ser fracionado. Então tá, beleza, eu vou colocar isso aqui no mês. E quanto que eu preciso atender? Enquanto você não tem esses números, você fica andando em círculos. Porque você não sabe se com 5 pacientes você dá conta. Se com 10 pacientes que você dá conta. Ou se de repente com 3, 4 pacientes. Eu cheguei no momento em que o faturamento mínimo atendendo 3, 4 pacientes é 3 mil e pouco. Você entende? Porque a gente vai fazendo um processo de também valorizar o preço da nossa sessão. Mas não é assim, simplesmente decidir que quero valorizar o preço da minha sessão e saio cobrando, sei lá, R$500. Existe o trabalho de base, que é esse aqui que a gente está construindo. E a base não é só planejamento, tá? A gente está só no começo dessa nossa live de hoje. Ainda existem outros pontos aqui que você também vai precisar desenvolver, tá bom? Enquanto estamos no começo fazendo prospecção de clientes, não seria interessante vincular no convênio? E quando estabilizar, desvincular? Amanda, existem 2 pontos importantes ali, tá? Tem muito psico que entra justamente nessa que às vezes acaba sendo uma armadilha. Eu entro para ter muito paciente, achando que depois eu me desvinculo, que esses pacientes vão me indicar para outras pessoas, só que no geral, o que eu entendo, pelo que eu atendo dos meus mentorados, o que eles me relatam é que isso vira uma grande bola de neve, que o paciente de convênio indica para outro paciente de convênio, quando você se dá conta, você tá sem tempo
tempo para poder trabalhar o suficiente para pagar as suas contas, aí você não consegue ter visão estratégica, você não consegue se desenvolver, você não consegue fazer uma divulgação bacana do teu negócio, e aquilo vai, entende? Vai levando. Mas, gente, não tem certo e errado. Tem aquilo que faz sentido para vocês. Eu entendo daqui que para prosperar e ter um consultório de muito sucesso, o convênio não é o melhor caminho, tá? Mas não significa que você não possa utilizar. Só que aí, se você utilize de forma estratégica. De repente, separa, então, 1, 2 dias dos teus atendimentos para atender convênio. E aí, o convênio, ele vem muito enraizado nessa coisa da segurança, tá? Porque aí, o que no geral, os psicos entendem? Isso eu vejo nas falas mesmo, das mentorias. Né? Aquela coisa, não, mas eu tenho, Fran, esse dinheiro para receber. É a gente sair dessa visão de assalariado. Nós não somos assalariados, nós somos empreendedores. Ponto. E um empreendedor, ele pode ter faturamentos altíssimos, mas ele precisa também estar preparado para lidar com os desafios, tá? Então são pontos, tá, Amanda, que você pode dar uma atenção especial e entender se faz ou não sentido para você, tá? Falando de dinheiro, prosperidade financeira, não é o melhor caminho. Se você quer adquirir conhecimento, experiência, talvez seja uma boa possibilidade, então alinha qual é o teu objetivo, teu propósito em relação a isso, para que você não fique refém, prisioneiro ali, e daqui a pouco você não consiga mais sair, tá? Que é a mesma história do preço social. Ou valor social, né? Depende aí de como vocês preferem chamar. Mas o que acontece? Tem muito psico que começa cobrando, sei lá, R$50, daqui a pouco ele quer cobrar 150 na sessão dele, e aí tá um abismo ali, ele não consegue nem reajustar. E aí ele depende de dar alta para uma série de pacientes para poder acolher outros pacientes, no qual ele vai cobrar um valor que ele considera mais justo, beleza? Pincelada rápida, tá, Amanda? Como eu fiz antes, só para vocês poderem alinhar. Vamos focar aqui então, vamos continuar. As outras dúvidas vão colocando para mim ali na interrogaçãozinha, se elas estiverem congruentes com o nosso tema de hoje, eu respondo hoje, se não, eu respondo no dia da live aí, que tiver congruente, tiver pertinente, beleza? Vamos com tudo? Depois dou mais uma olhada ali no que vocês estão mandando. O que mais? Então, gente, primeira coisa, tá? O planejamento sólido, essa coisa da base, é a gente entender que sim, para o parque de diversões funcionar, precisa ter toda uma estrutura alinhada e congruente ali. Depois disso, depois que você fez esse alinhamento e respondeu minimamente essas perguntas, então qual é o meu objetivo principal com isso aqui, com esse consultório, qual é o propósito disso, qual é o faturamento que eu desejo, quantos pacientes eu preciso para isso, quais são os meus investimentos aqui. Depois que você fez tudo isso, você já alinha o teu prazo, senso de urgência, porque assim, quero montar o meu consultório. Quando? Um dia eu tava com uma mentorada minha e ela começou, eu quero fazer não sei o quê. Eu disse, quando? Mas eu disse, qual é a data? Fran, eu disse, tá, mas você já fez o contato? Fran, mas é mentoria ou é sessão de terapia? Eu disse, as duas coisas a gente tá fazendo aqui. Por quê? Porque se eu digo que eu quero, beleza, já sei que eu quero. Mas se eu não digo quando, como é que faz? Você não alinha a data com os teus pacientes? Os meus pacientes saem com data clara, exata. Porque, claro, né, gente, vai depender aí também da abordagem de cada um de vocês. Mas dentro do que eu trabalho com os meus pacientes, eu alinho urgência o tempo todo. Sabe por quê? Porque a gente tá falando de vida, né? E vida não tem prazo indeterminado. Tem prazo de validade, a gente nunca sabe se está próximo ou não. Então precisa ter pressa. Se você quer ter o teu consultório de psicologia de sucesso, tenha pressa. Alinha pra ontem. Fran, não me formei ainda. Que ótimo. Se você não se formou ainda, você tá aqui na live comigo, que sensacional. Isso já te diferencia da boa parte dos profissionais que ainda nem se deu conta que precisa disso aqui. Você não. Você de repente tá lá na tua graduação e você já vai estar com um olhar diferenciado. Enquanto todo mundo tá lá vendo unicórnios coloridos e festejando, você tá lá, visão estratégica. Como é que eu vou alinhar aqui meu negócio? Deixa eu reservar aqui esse dinheirinho. Eu ia gastar nisso aqui, não vou guardar aqui, porque eu quero divulgar o meu consultório de forma estratégica. Então você se diferencia, você destoa da grande maioria. E psico que tem resultado é o que vai destoar, porque psico comum, aquela coisa morna, gente, tem aos montes, como tem nos dentistas, como tem os médicos, mas quais são os que têm destaque? Aqueles que buscam um diferencial, que trazem algo novo, e que neste caso aqui não precisa ser piadinha, gracinha, musiquinha, nem dancinha, mas se você gosta e faz sentido pra você, também não tem nada de errado com isso, porque somos seres reais, seres normais, e algumas pessoas vão se conectar mais com isso, outras não, e tá tudo bem. Existem pessoas para todos nós, inclusive todos nós juntos não damos conta de todas as pessoas que precisam sim do nosso serviço. Então, esse alinhamento é fundamental e tenha pressa. É fundamental que você tenha pressa para responder isso aqui e não só para responder, para entrar em ação. Depois que você fez isso, então, já entendi que eu preciso de um olhar empreendedor, já entendi que a psicologia é o meu negócio, e sendo o meu negócio eu preciso cuidar, eu não vou pensar, comecei hoje, não deu certo, vou desistir. É a velha frase do não faça pra dar certo, faça até dar certo. A psicologia deu certo pra mim quando eu não tinha nenhuma outra opção, eu não tinha plano B. E se você quer viver da psicologia, não tenha plano B. Sabe por quê? Porque quando você tem plano B, você acaba fazendo corpo mole, você se arrasta, empurra com a barriga, procrastina, se mantém na zona de conforto. Porque, se não der certo, eu volto pra cá. Não tenha pra onde voltar. Feche as portas.
portas. Se você tem a psicologia como um propósito na tua vida, como eu tenho aqui na minha, não tenha nenhuma outra opção, não tenha porta atrás aqui. Porque aí você vai até fazer a coisa dar certo e prosperar. Inclusive o teu leque de possibilidades ele se amplia, porque você não tá pensando em outra coisa, você tá pensando em tudo sobre esta coisa aqui que é o que você deseja. E isso se torna, assim, um grande diferencial e te traz muita força. Então lembra desses alinhamentos, tá? Consultório de sucesso, pontinha do iceberg. Mas para manter tudo que está abaixo disso. E isso envolve o nosso planejamento e a nossa visão de negócio, sem imediatismo, entendendo o tempo de plantar, de regar e de colher. Feito isso, essa aqui é a primeira parte, tá? Que vocês precisam fazer. Depois disso, o que a gente precisa fazer? A gente já comecei minha base sólida, legal. Agora, como é que eu mantenho, né, essa base sólida? O que segura, né? Exemplo, montei uma loja. Show, montei uma loja, botei um monte de produto lá dentro, as pessoas vieram, mas elas chegaram lá, compraram os meus produtos, foram pra casa e o produto começou a dar defeito, estragou, não foi legal. Ou ela veio na confiança de que ela sempre ia encontrar esse produto, mas daqui a pouco eu não tenho mais. Não, mas esse aqui eu também não tenho. Acabou e não vem outro. O que começa a acontecer? Eu começo a afastar as pessoas. E eu começo a trazer estratégias que não mantêm o meu negócio, não fazem com que a minha lojinha prospere. Na psicologia é muito semelhante. Você precisa manter esse negócio aí que você começou. E aí sabe o que mantém de uma forma muito valorosa? A autoridade que a gente constrói. Um psico precisa construir sua autoridade. O que é isso? É você se tornar uma referência. Fran, mas se tornar uma referência é muito difícil. Não, não é nada difícil. Porque tem muito psico que fala um monte de tudo um pouco, mas ele não é expert em nada. Ele não é autoridade em nada. E essa também é uma das razões que faz com que muitos psicos acabem não prosperando. Porque você entra no perfil daquela pessoa e é uma bagunça. A pessoa fala de tudo um pouco. Ela fala de transtorno X, Y, Z, relacionamento, adolescente, criança, adulto, idoso, cachorro, papagaio. Você entra lá dentro até um desespero, falta até ar. Às vezes eu olho, eu analiso todos os perfis dos meus mentorados, e aí às vezes eu mexo com eles, que eu digo, Jesus, é um susto aqui, o que é isso aqui? Vamos, né? Vamos dar uma ajeitada nesse negócio. E é isso que acontece. Então sai atirando para todos os lados, eu sei bem o que é isso, porque eu saí da formação fazendo exatamente isso, atirando para todos os lados, o que aparecesse na psicologia eu estava fazendo, fiz palestra de tudo que me pediam eu fazia, não me importava se eu gostava, se eu não gostava, se estava com coisa, não estava, eu só queria fazer palestra, né? Às vezes não era nenhuma coisa que eu me identificava, por exemplo. Não era meu foco atender criança. Mas tava eu lá fazendo palestra nas escolas. Pra quê? Né? Zero visão estratégica. Cadê o planejamento dessa criatura? Planejamento zero. Então, cuidado, tá? Essa visão aqui, ela vai fazer toda a diferença pra você. E vou dizer mais, todas as lives dessa semana vão fazer a diferença pra você. Porque todas elas vão ter aí algumas similaridades, algumas coisas que encaixam pra que você, ao final, monte esse quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça vai ser fechado, montadinho, lá na nossa jornada, tá? Então, fiquem juntinho aí comigo, separem esse nosso horário de 21h37 pra gente estar aqui grudadinho falando sobre tudo isso que é fundamental, tá? A live de amanhã é bem importante, tá, gente? Ela vai complementar isso daqui de manter, de segurar o teu consultório, tá? Fidelização e tudo mais, que é algo que muitos psicos negligenciam ou até desconhecem, e a gente vai abordar amanhã de forma bem clara e bem estruturada, tá? O que a gente faz então? Depois que já tem o planejamento e tudo mais, vou começar a construir então essa base sólida. Eu vou começar a reforçar tudo isso que eu comecei. Como? A gente precisa começar primeiro agregando. Eu gosto muito de trabalhar a questão da reciprocidade, né? Mas para a reciprocidade acontecer, o que a gente precisa fazer? A gente primeiro doa, depois a gente recebe. É assim que funciona. Não é assim? O gatilho mental da reciprocidade, como é que ele funciona? Alguém chega e te dá uma coisa e você, de repente, a pessoa te deu de bom coração, não quer receber nada em troca de você. Mas na hora você parece que tem que devolver, parece que tem aquela obrigação de devolver também. Não, mas nossa, até um elogio, né? A gente recebe um elogio, a gente não diz, muito obrigada. Não, obrigada, você também, né? É muito doido. Eu tenho algumas pessoas que têm tanta dificuldade, que eu atendo, que elas têm tanta dificuldade de receber o elogio, que teve um que me relatou assim, meu Deus, eu fico tão sem graça, que aí a pessoa disse, feliz aniversário, tudo de bom, não sei o que, e eu disse pra você também, mas o aniversário era meu. Olha que doido o gatilho da reciprocidade. A gente quer devolver, né? É muito bacana, inclusive tem uma pesquisa que fala da reciprocidade, que eles fizeram lá uma reunião, não lembro a fonte exata disso, mas enfim, lembrando depois eu conto pra vocês. Mas eles fizeram lá a reunião e aí eles colocaram um cara na entrada dessa reunião
E aí, chegava o grupo das pessoas ali e ele ia dizendo boa noite, tal, oi, boa noite, seja bem-vindo, tal, tava recepcionando, beleza, as pessoas entravam. Mas ele pegou, num outro momento, né, eles botaram esse rapaz pra entregar um copinho de água pras pessoas. Então ele não só dava boa noite pra essas pessoas e recebia, né, mas ele dava boa noite, recebia e entregava esse copinho d'água. E aí lá dentro, no experimento, né, eles, até se alguém tiver lido sobre isso e souber o nome, me fala, tá? Que eu já falo pra todo mundo aqui. E aí lá dentro, em algum momento da reunião, esse cara entrava e pedia algo, tipo, exemplo simbólico, vender alguma coisa, vou vender uma rifa aqui, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí o que aconteceu nesses dois grupos? Aquele grupo no qual ele recepcionava com todo carinho e tudo mais, mas não entregava nada, comprou infinitas vezes menos ou interagia infinitas vezes menos do que aquele que ele entregava o copinho d'água. Olha que doido. A gente fica nessa coisa do retribuir, né? E aí é assim que a gente começa na psicologia. Sabe como? Contribuindo. Porque tem muito psico que chega e diz assim, Fran, por que eu não tenho resultado? Mas daí quando eu olho lá porque ele está fazendo de estratégia, eu não vejo ele entregando nada. Primeiro eu entrego, depois eu recebo. Esse é o gatilho da reciprocidade. E o que é esse entregar? Esse entregar é a nossa divulgação estratégica, é o conteúdo de valor, é você construir a tua autoridade e entender que faz parte também do nosso trabalho, levar tudo que a gente tem de melhor para que as pessoas possam viver melhores. É nosso dever, é nossa função orientar as pessoas quando elas não têm clareza. E tem muito psico que abre mão de fazer isso. E isso também faz parte do nosso trabalho. Tem muito psico querendo atender aí preço social ou valor social para contribuir de alguma maneira e esquece que contribuiria infinitas vezes mais e iria mais longe se ele simplesmente pegasse isso aqui na mão e saísse compartilhando o conteúdo de valor que ele já tem, o conhecimento que ele já tem, que muitas vezes ele despreza ou desconsidera, mas que para o outro faz toda a diferença. Então é a gente doar um pouquinho disso que a gente passou 5 anos aprendendo para educar essas pessoas, psicoeducar, para ajudar as pessoas a entenderem o valor desse trabalho. Caso contrário, as pessoas vão continuar não sabendo. E não é por maldade das pessoas, é por falha nossa, porque nós não soubemos trazer isso, nós não soubemos mostrar. Que bom, que ótimo, que essa realidade agora está se modificando, porque enquanto nós não modificamos, vários outros profissionais modificaram e eles estão tendo resultado. Olha que doido. Então isso nos mostra que sim, funciona. Se a gente parar para entender hoje a dinâmica de mercado, hoje ela vem pautada nisso aqui. É a entrega de conteúdo de valor. Quando vocês abrem as redes sociais de vocês aqui, o que vocês veem o tempo todo? Não é a gente entregando conteúdo o tempo todo? Tá contribuindo. Nesses dias eu ainda falei lá com os meus mentorados, né? A gente tava falando de gerar conteúdo de valor. Ai, Fran, mas eu fiz. Eu disse, gente, mas pensa comigo. Antes de vocês entrarem, falando lá com a turma 3, eu disse, antes de vocês entrarem pra mentoria, vocês viram um post meu aleatório e super confiaram em mim, disseram, nossa, que psico legal, quero entrar pra mentoria dela, vou investir aqui meu dinheiro. Claro que não. A gente criou uma relação, vocês precisaram me acompanhar e entender que eu de verdade sabia do que eu tava falando, para daí sim vocês se sentirem confiantes em estarem aqui comigo. Com o conteúdo de vocês é exatamente a mesma coisa. A pessoa não vai ouvir um post aleatório nosso, um videozinho aleatório, um stories aleatório. Ela vai se encantar e vai dizer, nossa, essa pessoa vai fazer a diferença na minha vida. Não vai. E as pessoas investem dinheiro. E eu vou contar, numa boa parte das vezes é um dinheiro que dói para elas tirarem. Que é desafiador, que é difícil, que elas abrem mão de outras coisas. Eu tenho vários pacientes que priorizam a terapia. Mas eu sei que eles abrem mão de outras coisas. Já teve paciente que teve que escolher entre a academia e a terapia. Ficou com a terapia, que bom, nós demos um jeito de resolver a questão da academia com outro tipo de exercício, mas olha que surreal. Só que existe o caminho do quê? Dessa geração de valor, de autoridade, de as pessoas entenderem que se ela tem um problema, tu tem ali uma forma de resolver, de ajudar ela a resolver esse problema. A solução está contigo, você tem o conhecimento do caminho para essa solução. E é isso aqui que começa a gerar nas pessoas toda a clareza em relação à psicologia. Só que precisa ter consistência, precisa se relacionar com as pessoas. Você não pode fazer uma coisa uma vez e sumiu. Eu não tô aqui com vocês desde a semana passada. Eu não tô aqui toda semana, 2 noites por semana. Eu tô aqui. Quem tá chegando agora talvez não saiba. Eu tô toda semana aqui com vocês, 2 noites por semana eu tô ao vivo. Eu tô todos os dias trazendo conteúdo. Volta no meu feed e vê qual foi o dia que eu não trouxe conteúdo pra vocês. Não tem nenhum dia, desde que eu comecei esse perfil, que o perfil ficou sem conteúdo. Tem conteúdo todos os dias. Tem feed, tem stories, tem IGTV, tem as lives, tem tudo.
tudo que eu posso trazer para contribuir, eu trago. Esse também é o meu dever, essa também é a minha função. E claro que muitos psicólogos vão, conectei com a Fran, eu quero entrar para a mentoria da Fran. Mas tem aqueles que de repente não, mas ainda assim eles estão se beneficiando disso que eu estou trazendo. E é assim que acontece, essa é a dinâmica, tá tudo bem. Vão ter uma série de pessoas que vão se conectar com o teu conteúdo, vão se beneficiar daquilo que você está dizendo, e talvez no primeiro momento elas não vão agendar. Mas isso fica na cabeça delas, porque foi você que ficou ali como uma referência, porque é você que está presente. Pensa comigo. Sei lá, pensa na tua cidade ou no teu bairro, né? Se você pensar aí na tua cidade, de repente tem, sei lá, 10 psicólogas, tá? Vou pegar um exemplo bem pequenininho assim. De repente tem 10 psicólogas na tua cidade. Aí 10 psicólogas lá de plaquinha na porta e consultório bonito, mas tem uma que de repente é só você, que se destaca e está contribuindo com as pessoas. Você vai para as mídias sociais, você leva teu conteúdo, você fala mesmo, você busca ajudar. Você acha que na hora de buscar alguém, eles vão buscar quem? Quem tá ali o tempo todo presente na cabeça ou aquela pessoa que eu nunca vi na minha vida? Entende? É ali que a gente começa a gerar toda aquela base de cobrar o preço que você acha justo e congruente. Só que antes você precisa também contribuir justo e congruente, para as pessoas entenderem que faz sentido. Não adianta eu dizer que é bom. Ó, eu tô aqui a Caroline falou que tá ruim a live. Ficou ruim a qualidade aí pra vocês. Gente, tá falhando ou tá certinho? Manda um joinha pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir legal, tá? Pra eu entender daqui se vocês não estão perdendo conteúdo, porque essa live não vai ficar salva, tá? Não quero que vocês percam nada desse conteúdo. Manda um joinha se vocês estão conseguindo ver bem e acompanhar legal, tá? Deixa eu ver. Manda pra mim. Ou ninguém mais tá me ouvindo? Ou vocês estão me ouvindo? Manda ali. Show. Tá certo, Ariane? Melhorou? Mas tinha ficado ruim mesmo. Que pena, gente. Que pena. Mas perderam muito conteúdo? Não, né? Me digam que não, por favor. Show? Tá dando certo? Não, beleza. Agora vieram joinhas, né? Então tá certo, beleza. Pra mim ficou um pouco ruim, mas já melhorou? Que bom, Tainá. Beleza. Não, acho que agora voltou meio geral, então, né, gente? Tá show. Beleza, vamos continuar, então. Obrigada. Vamos lá, então? Seguimos? Então, gente, dessa parte aqui, tá? É a gente começar a entender a base de autoridade que a gente precisa gerar, tá? Essa parte 2, pra quem de repente ficou ruim, enfim, não conseguiu ver, tá? Essa é a parte de você começar a gerar um trabalho de consistência. É as pessoas entenderem que você não brotou ali do nada e vai sumir. É você estar presente ali, mantendo o teu negócio. É tipo, não larguei a lojinha lá e fui embora, tá? Lá no Face tá certinho, Carmen, show, obrigada, show de bola. Então, assim, gente, não é aquela coisa do, montei minha lojinha, virei as costas e fui embora, tá? Não, você tem que estar ali, o teu olhar tem que estar ali, as tuas ações tem que estar ali com constância e desenvolva relação com as pessoas, tá? É muito importante. Então, a tua forma de abordar essas pessoas, a tua forma de receber, de acolher, gente, isso faz toda a diferença, especialmente no nosso trabalho. Sabe por quê? Porque, no geral, a pessoa que busca pelo nosso trabalho, ela não tá bem. Ela já tá com o emocional dela abalado de alguma forma. Então, talvez naquela hora o que ela mais precisa é um bom acolhimento. E quando a gente não sabe trazer um bom acolhimento, já dá uma repelida, é ruim, entende? É tão gostoso quando a gente responde, por exemplo, eu falo com todas as pessoas que fazem contato comigo, eu falo em áudio, né, com as pessoas, e ensino os meus mentorados a fazerem a mesma coisa, e eles veem um retorno muito positivo disso. E pensa só, né, que tem pessoas que eu mando áudio, às vezes a pessoa responde assim, nossa, mas só com esse áudio já me deu ainda mais vontade de ir pra sessão. Aí tu fica, nossa, às vezes nem você entendeu direito o que você fez. Mas a minha prioridade é sempre acolher, tá? É acolher da melhor maneira possível. E a gente já vai falar disso mais pro finalzinho, tá? Que tem um ponto aí que é bem importante. Mas primeiro, então, entendemos lá a parte 1, que é a gente construir essa base com olhar empreendedor, a base sólida para que a gente consiga fazer o nosso negócio prosperar, com todo o alinhamento e planejamento necessário. Aí a gente precisa começar a construir toda uma base ali, congruente, que é o quê? Que ela vem pautada no nosso conteúdo, naquilo que a gente consegue entregar também, para que daí sim a gente gere toda essa questão da reciprocidade. E aí eu vou entrar na divulgação estratégica. Não tem como você fugir da divulgação, tá? Não existe possibilidade do teu negócio prosperar se você não... Quer dizer, existe, vou até me corrigir. Você pode prosperar através do boca a boca, mas você vai levar muito tempo para isso. E como é que eu sei? Porque eu comecei exatamente assim. Eu comecei refém do boca a boca. E aí o que aconteceu? Até eu ter a primeira paciente, pra ela gostar do meu trabalho, pra ela sair pra falar pra outra, que foi exatamente o que aconteceu. Ela veio, se conectou muito com o meu trabalho, e muito antes de o processo terapêutico terminar, ela já me indicou pra uma amiga que veio também. Daí essa amiga me indicou pra uma outra pessoa, e foi me indicando, e eu brinco que ela, né, é minha maior incentivadora, porque ela indica pra todo mundo. Ela chegou no ponto de dizer, Fran, não vou mais te indicar pra ninguém porque você não tem horário, e daí eles querem vir, e daí você não pode atender, e enfim, a gente brinca com isso. Mas, até que, imagina, se eu tivesse esperado só isso,
Gente, eu não sei se hoje eu já teria de verdade conquistado a agenda lotada do jeito que eu conquistei, com lista de espera de mais de 3 meses, com faturamento surreal que eu nunca imaginei ter na psicologia, que se eu pensasse lá atrás, eu ia pensar que eu era maluca, com toda certeza. Mas ele é um trabalho demorado, é prazeroso demais. Não tem o que pague o paciente chegar pra você e você pedir, como é que você me achou? E o paciente dizer, foi fulano que te indicou. É muito gostoso isso. Só que é lento. Então, se você não tem tempo para esperar isso acontecer, para daí você prosperar, te digo, o único caminho para você é saber divulgar de forma estratégica. Existe jeito certo de divulgar, especialmente na psicologia, na qual a gente precisa ter todo um cuidado, uma atenção especial com a forma que a gente mostra aí o serviço que a gente entrega, tá? Então, o passo 3 é a gente trabalhar divulgação estratégica com constância. Divulgar não é opcional, é fundamental quando você tem um negócio. Que negócio você conhece que prospera sem divulgação? E todos os grandes negócios que a gente conhece, que já super prosperaram, eles param de fazer divulgação? Vocês já viram o McDonald's parar de divulgar? Cacau Show parar de divulgar? Boticário? Natura? Eles estão o tempo todo, gente, mas eles faturam sei lá eu quantos bilhões. Eles estão divulgando. Sabe por quê? Porque sabe aquela frase mais do que batida do quem não é visto não é lembrado? Ela é verdadeira. Infelizmente ou felizmente ela é verdadeira. Então eles não param de divulgar. E você também não pode parar. Se você quer prosperar, se você quer ter muito retorno, se você quer ter lista de espera. As pessoas me perguntam, Fran, como que eu faço para ter lista de espera? Que é o que ensino lá dentro da mentoria. Primeiro você vai ter número de escassez, pra você entender qual que é a tua agenda lotada. Porque agenda lotada, gente, não é agenda que você não tem tempo para nada, tá? É agenda lotada no número de pacientes que você deseja conquistar para ter o faturamento que você quer. Simples assim. Então, sempre que eu falar de agenda lotada, entendam isso, tá? Agenda lotada, pra mim, é liberdade de tempo. Como assim, Fran? Que contraditório. Agenda lotada é você entender quantos pacientes você quer pôr ali pra você ter o retorno que você deseja com a psicologia. E todos os outros horários são teus. Pra você organizar a tua vida, teus estudos, enfim, todas as outras coisas que você precisa pra cuidar do teu negócio também, pra fazer o teu negócio prosperar, tá? Então, entenda que você precisa ser visto, para isso você precisa divulgar. Não faz sentido aquele exemplo que eu dei, você ter a lojinha, botar ela lá no 15º andar e não botar nada para dizer, ou botar uma única plaquinha. E é isso que os psicólogos fazem, muitos deles nas redes sociais. Não tem nada lá que gere consciência nas pessoas, que gere interesse nas pessoas, mas tem lá uma frasezinha dizendo, agende sua sessão aqui. Não é assim que a gente vê lá nas bios dos psicólogos? É tipo isso, né? Mas a pessoa entrou lá e ela viu logo de cara uma panfletagem, né? Porque isso aí é panfletagem. Agende sua sessão, agende sua sessão, agende sua sessão. É panfletagem na psicologia. Não gera resultado. Ninguém agenda uma sessão porque você falou que tem que agendar. Gente, pelo amor de Deus, nós somos psicólogos. Nós entendemos do emocional das pessoas. A gente já sabe que racional não vende. E o povo tá lá tentando vender pro racional. Aí o racional diz, capaz, eu não vou comprar isso aí não. Eu nem quero terapia, eu nem preciso de terapia. Então não é assim que a gente vende. Precisa ter divulgação estratégica. E a base da tua divulgação estratégica chama marketing de conteúdo. Qual conteúdo? O conteúdo que você vai alinhar comigo lá na sexta-feira, que você vai entender qual é o nicho. O conteúdo que você vai entender aqui na live, que se eu não me engano é de quarta-feira, que eu vou te falar qual é o tipo de conteúdo que você precisa pôr nas suas mídias sociais, nas suas redes sociais, para que as pessoas tenham interesse em você e no serviço que você entrega. Tá surreal, essa semana tá surreal de conteúdo pra vocês não têm ideia. Vai ser muito valoroso, venham em todas, tá, gente? Fran, fica falando o tempo todo pra vir em todas, fico. Sabe por quê? Porque eu defendo aquilo que eu ensino pros meus mentorados. E o que eu ensino pros meus mentorados é assim. Se você tem algo muito bom pra entregar pra alguém, venda isso. Mesmo que seja vender de forma gratuita, porque eu não vou cobrar nada de vocês por essas lives. Muito pelo contrário, cobro só a presença. Estejam aqui comigo, tragam seu papel e caneta para anotar o que vocês precisarem. Mas quando a gente tem algo de valor para entregar, a gente tem que sim falar e bater na tecla. E com a psicologia é a mesma coisa. Tem muito psico que não tá prosperando. Não vou fazer, Fran, não vou fazer, né? Faz, porque se o teu trabalho é transformador, tem que fazer. Não se conforme de deixar o serviço incrível que tu tem guardado na gaveta, porque tu não sabe como fazer. Mas tu também não sabia ser psico quando começou. E tu não aprendeu? Aprende a ser empreendedor agora. Vou te contar, é mais fácil que aprender a ser psicólogo. Não tenho dúvida disso. Mas na hora que você começa, você vai achar que ser psico é mais fácil, porque agora você já é psico. Você já passou por todo o perrengue da formação. Mas ser empreendedor é muito mais fácil. Vou te contar, é o que vai fazer você ter o retorno que você deseja. Então, traga um olhar alinhado para isso, que vai fazer toda a diferença. Aí, lembrando então da história da lojinha, não monte a sua lojinha ou o seu consultório
e deixa ele escondido. O consultório, ele até pode estar escondidinho, tá, gente? Eu até gosto, né? Eu tenho o meu consultório, ele fica escondidinho. Ele é num prédio, assim, fica no segundo andar e tal. Ele é mais discreto, eu gosto. Mas aí eu preciso aparecer de outras formas para as pessoas saberem que o meu consultório tá ali. E é isso que a gente precisa fazer, tá? Então não é, quando eu falo esse exemplo simbólico da loja, não é que você tem que botar o teu, nossa, você tem que botar aqui bem na esquina o meu consultório. Não, não é isso, tá? Mas é você ser visto pelas pessoas e fazer com que elas tenham interesse no teu serviço. Lembrando que as pessoas que sabem, que já sabem que precisam de um psicólogo, elas estão nesse tanto aqui. As que ainda nem sabem e que você pode psicoeducar através do teu conteúdo, elas são esse tantão aqui. Então tem muito mais gente que ainda nem sabe que precisa de você do que as que sabem que precisam. Tem muita gente. Tem gente para todos nós e sobra muito. Só que nós precisamos começar a trabalhar nessa questão do emocional. Enquanto a gente fica vendendo pro racional, não vende, tá? Ai, que lindo! Ângela, obrigada, Ângela. Gratidão, viu, por esse feedback lindo aí. Muito obrigada. Gente, obrigada pelos corações. Vocês já descobriram que eu amo coração, né? Ah, quero deixar a Fra feliz, manda coração. Obrigada, tá? Bem feliz com a presença de vocês, com os corações e com os feedbacks também, que são surreais. O que mais? Entendemos então essa parte do conteúdo. Já entendi que tem que ter o planejamento. Estamos falando aqui do nosso consultório de sucesso, tá? Entendi que tenho que ter o planejamento, fazer todo o alinhamento, responder aquelas perguntinhas que a Fran me passou. Aí preciso começar a trabalhar toda essa questão do conteúdo, do meu marketing estratégico, preciso ter constância. E aí existem outras coisas que você pode fazer, tá? Por exemplo, Fran, outras formas de eu estar divulgando, tá? Não existe só a rede social, tá, gente? Ela é a forma mais rápida. Mas, por exemplo, você pode fazer palestra, né? Talvez não agora, em função da pandemia, do jeitinho que a gente tá, que as coisas estão bem complicadas, né? Carmen, obrigada! Que linda lá no Face, obrigada, tá? Então, não agora, talvez, né? A situação tá bem complicada, não sei pra vocês aí, nós que estamos aqui em Santa Catarina, aqui tá um caos, especialmente aqui no oeste de Santa Catarina, que é onde eu tô, sem leitos, enfim, né? Tá uma situação bem delicada. Então não é o melhor momento para uma palestra presencial. Mas, gente, vocês sabiam que palestra se faz online? O que é isso aqui que nós estamos fazendo agora? Se nós estivéssemos fora aqui da rede social, nós estaríamos numa palestra, ou num workshop, ou, enfim, numa aula, né? Então, começa a alinhar coisas que você pode fazer que também vão divulgar o teu trabalho, tá? Parcerias, por exemplo, você pode fazer parcerias com outros profissionais que trabalhem algo congruente com o nicho que você já atua. E aí, Fran do céu, não sei nada de nicho. Então, se você não sabe nada de nicho, sexta-feira às 8 da manhã eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre nicho, tá? Não se desespere ainda, a gente vai resolver essa parada. Então, lembra que levar, ser visto. Todas as grandes empresas que a gente conhece, os grandes empreendedores, eles não param de divulgar o seu serviço e você também não pode parar. Só que você vai precisar acolher tudo isso como parte do teu trabalho, tá? Quando você olha assim, aqui é a psicologia, aqui eu tenho que divulgar, fica ruim, fica chato. Quando você entende, aqui é a psicologia, meu negócio, e aqui eu vou fazer tudo o que precisa para prosperar, aí tá dentro, aí divulgação tá dentro, aí produção de conteúdo tá dentro, aí você aparecer nas redes sociais tá dentro, porque as pessoas querem conexão, as pessoas se conectam com pessoas, a gente sabe disso, então eu preciso estar ali, eu preciso estar presente, né? O que eu mais puxo a orelha dos meus mentorados é, quero ver esse perfil vivo, eu quero um perfil vivo, por quê? Porque quando a pessoa entra lá e tem lá um post de, sei lá, 30 anos e nada nos teus stories, não tem nada lá, parece que aquele perfil morreu. Gente, é ruim, porque hoje as pessoas estão presentes quase que o tempo todo nas redes sociais, nós precisamos entender isso. E quando você entende isso, você começa a utilizar isso também a favor do teu negócio, que não tem nada a ver com, nossa, que maldade para as pessoas. Maldade para as pessoas é quando você tem algo muito bom e não entrega para elas. Tem muito psico fazendo maldade com as pessoas, porque tem um serviço de qualidade e não tá entregando para as pessoas. Isso é maldade. Agora, saber que você é muito bom no que você faz e correr atrás de levar isso para as pessoas, isso é extraordinário. Isso faz a diferença. E não tenha vergonha de se achar um psico extraordinário. É muito valoroso quando a gente entende que a gente batalhou muito para isso e a gente chegou, sim, num nível muito valoroso. E que a gente entenda que, independente do nível onde a gente está, que a gente precisa estar sempre em evolução contínua. Então, o serviço não para, tá? Evoluir faz parte do teu serviço, divulgar faz parte do teu serviço, estudar faz parte do teu serviço. E tem uma outra coisa que a gente vai falar agora, mas antes eu vou olhar rapidinho aqui os comentários de vocês e aí a gente vai entrar na última parte, tá? Do consultório de sucesso. Curiosa para saber quem foi ou é o meu mentor no marketing digital? Lu, chama Érico Rocha. Dos melhores nomes que a gente tem hoje no país, que está no mundo, tá? Eu sou mentorada direta do Érico Rocha. Melhor live de marketing da vida! Que lindo, Thay! Obrigada!
Que sensacional, amei! E tudo que eu aprendo com o Érico eu levo pra minha mentoria, viu? Pras minhas psicos. Quero viver isso! Ai, que lindo, Lu! Gente, que massa os comentários de vocês, é que passa muito rapidinho. E aí eu não consigo acompanhar tudo, tá? Se porventura passou alguma coisa ali bem importante que eu não posso deixar de responder, vocês mandem ali. Uau! Ah, conhece o Érico, Lu? Que show! Curiosa pra saber o preço da mentoria? A do Érico ou a minha? Ai, Gleice. A gente vai abrir as inscrições pra mentoria, tá, gente? Lá, depois da jornada, tá? Então lá eu conto pra vocês bem certinho o preço, porque o preço é surreal, tá? Dentro de tudo que vem na mentoria. A gente não divulga antes, mas a gente tem uma série de bônus e coisas incríveis lá. Só posso dizer que vale mais do que a pena. E com tudo que a gente entrega, sai muito barato, sai muito aquém do que deveria ser, viu? Muito boa essa live, que show, Isa! Que show, fico bem feliz, viu, gente? Bora, vamos continuar, então? O que a gente precisa, ó? Vamos só recapitular aqui, rapidinho. Show, Lu. Vamos recapitular, tá? Começamos entendendo que estamos aqui para iniciar o nosso consultório de sucesso. Um consultório de sucesso não se inicia sem visão empreendedora e planejamento. Depois que você desenvolveu a visão empreendedora e o planejamento, e visão de longo prazo, tá, gente? Você não começa o consultório hoje e ele prosperou amanhã, nossa, deslanchou. Não vai acontecer, tá? Então, você começa seu negócio com visão empreendedora, com planejamento, aí você mantém o compromisso com você em relação ao teu planejamento, que tem muito psico ali que faz planejamento, não só psico, né, gente? É mal da humanidade, né? Faz o planejamento, mas não cumpre, né? Finge que não vi, deixa pra lá, nem vou declarar, né, pra não fazer. Então, entendeu? Visão de empreendedor, visão de negócio, visão estratégica, faz teu planejamento e cumpre com aquilo que você prometeu pra você. Depois que você fez isso, você vai entrar em toda a parte de conteúdo, conteúdo de valor, marketing de conteúdo, porque esse é o nosso marketing, não panfletagem e não estou com a agenda aberta. Ninguém vende terapia dizendo que tá com a agenda aberta. Eu não tenho vontade de fazer terapia com ninguém que diz, tô com a agenda aberta. Que vontade que dá. Se eu chego pra você e digo, olha, minha agenda tá aberta pra terapia. Não tá, né? Mas tá aberta. E você diz, ai, nossa, que vontade enorme. Não. Então, marketing estratégico. Lembrando que, para isso, a gente precisa de uma produção de conteúdo congruente, sólida, com constância. Dito isso, já sabemos que divulgar é fundamental, que construir uma base de autoridade ali também faz toda a diferença. Aí a gente vai entrar na parte 4, que mantém o nosso negócio. Que lindo, Lu! Essa mulher é o cara! Adorei! Obrigada, que show, obrigada. Vamos lá, vamos pro ponto 4, então? Senão eu fico dando risada aqui com vocês e me passo até na hora, né, gente? Vamos lá, vamos otimizar o tempo de vocês, fazer valer o tempo de vocês que estão aqui comigo. Último ponto que vai manter o teu negócio, tá? Vou pegar o exemplo da lojinha. Cheguei na lojinha. Lojinha tá massa, tem planejamento na lojinha, a lojinha tá, né, tá vendo, tem produtozinho assim, até legal, né, vou lá na lojinha, sei que o produto é bom, a lojinha tá sendo bem divulgada, tá vindo bastante gente, daí chego na lojinha, e tem uma vendedora lá, ruim pra caramba. Não sabe receber, não sabe acolher, não passa nem uma boa energia. Será que eu quero ficar na lojinha? Eu quero o quê? Fugir da lojinha. Ou eu quero o quê? Achar uma outra vendedora ali nessa lojinha. É exatamente isso que a gente precisa ter como último ponto. Mas se eu precisasse considerar o ponto principal, eu diria que é esse. Sabe por quê? Porque tudo que eu te falei até agora traz o paciente para você. Isso traz o paciente para você. O que eu costumo dizer para os meus mentorados? O marketing traz o paciente para você. Mas o que mantém é o teu atendimento. Simples assim. Não tem como eu falar com você de um consultório de sucesso se eu não falar com você de atendimento, de fidelização, de ter de verdade a real clareza dessas vidas todas que estão vindo para você e do tamanho do compromisso que a gente precisa assumir com cada uma delas. Fidelização, a gente vai falar aprofundadamente amanhã, tá? Na live de amanhã. Então, só para vocês entenderem o porquê que eu não vou aprofundar tanto hoje, porque aí nós precisaríamos de umas 3 horas para essa live, tá? E eu não vou fazer vocês ficarem comigo em 3 horas, eu também não vou ter essas 3 horas para ficar aqui, mas amanhã eu estarei, tá bom? E a gente vai falar disso, vai aprofundar. Mas você vai precisar trazer o melhor nos teus atendimentos. E sabe qual é uma boa pergunta que a gente tem que se fazer para saber se o nosso atendimento tá massa? Assim, essa pergunta eu me faço muito. Se eu estivesse sendo atendida por mim, eu estaria satisfeita? Será que eu tenho vontade de ser atendida por mim? Gente, é sério, falando só pra vocês que vocês são psicos e vocês sabem guardar segredo. Várias vezes na minha vida eu já tive muita vontade de ser atendida
por mim. Sabe por quê? Porque daí fazia aquela sessão tão legal e eu via aquele paciente tão impulsionado que eu dizia, nossa, se eu tivesse alguém na minha vida assim, eu tinha muito mais resultado. Por quê? Porque a pessoa não deixa eu parar. Eu não deixo meus pacientes sossegarem. Bora, vamos lá, outra ação. Porque a Freia é ação. Esse é o meu perfil. Então aquele paciente que de repente vem e não conecta muito, tá tudo bem. Ele não vai ficar. E eu entendo isso, compreendo isso. Mas aquele que veio e quer mudar geral, ele quer entrar em ação mesmo, ele quer botar a mão na massa, ele vem pra mim, ele tá no lugar certo. Mentoria é a mesma coisa. Aquela pessoa que tá meio assim, eu falo isso quando a gente abre inscrições da mentoria. Ó, se você tá disposto a entrar comigo, botar a mão na massa, porque eu não sossego. Não sei se tem mentorado meu aqui hoje, mas eu não deixo eles sossegarem. Por quê? Porque eles querem resultado, não querem? Eu dependo do resultado deles, não dependo? Vamos com tudo então, vamos fazer esse negócio acontecer. Então, manda áudio, vamos lá e conversa com um e a gente faz a coisa acontecer. Nos meus atendimentos não é diferente. E aí, sabe o que começa a acontecer ali? As pessoas que vêm e são atendidas, elas começam a entender que aquilo faz muito sentido pra elas. E se faz muito sentido pra mim, tá me fazendo muito bem, eu já tendo a querer falar mais disso também, certo? Eu já assumo um compromisso diferenciado também quando eu tô muito conectada com isso, ou seja, os resultados começam a maximizar. Então entenda que de nada adianta você ter as melhores estratégias se quando o paciente chegar pra você, você não entregar aquilo que você precisa entregar. De repente ele chega pra você e ele fica na dúvida, né? Será que esse era o melhor atendimento que eu podia estar? Você tem que trabalhar com os teus pacientes para ele sair tendo a certeza de que aquele era o melhor lugar do mundo para ele. Ele não pode sair com dúvida da tua sessão. Ele tem que sair com clareza, ele tem que sair com impulso, ele tem que sair com direção. E claro que isso você vai fazer dentro da tua abordagem, tá, gente? Mas lembra que toda a minha fala vem pautada na minha, tá? Eu trabalho com TCC, tá? Pra quem não sabe. Então eu sempre tô alinhada na ação, no bora, vamos lá, mão na massa, vamos planejar isso aqui, vamos resolver, e como é que é o passo, e como é que faz. E a gente tá sempre alinhado assim, tá? Mas independente da abordagem que você tem, eu preciso te dizer, se mais longa, se mais breve, o que o teu paciente quer, chama resultado. Não tem outra coisa que ele quer. Ninguém quer ir pra terapia pra ficar lá anos e anos e anos na terapia sem enxergar resultado. A pessoa até pode ficar anos na terapia, se ela tá vendo que a coisa realmente funciona. Senão ela vai sair, tá? Então lembra que o teu foco precisa ser esse. E sim, se é possível aí dentro da tua abordagem, que você trabalhe o teu paciente por quanto antes. Porque nós sabemos, gente, enquanto psicos, que há muito profissional que deixa a coisa levar um tempo maior do que precisaria. Tenha pressa de ter resultado com os teus pacientes. Os meus pacientes dão risada e mexem comigo e dizem que eu quero ver eles pelas costas bem ligeiro. E eu confirmo que eu quero mesmo. Eu disse, eu quero mesmo que tu vá embora ali, ó, e naquela porta e tu nunca mais volte aqui. Porque o que eu faço nessa hora? Eu reforço meu compromisso com eles. Porque eu digo, quando você vai embora e não volta mais, é porque você teve resultado, é porque você não precisa mais disso aqui. E eu trabalho para você não precisar mais. Esse é o meu foco. Eu não quero que o meu paciente fique ali, atrelado à terapia uma vida inteira, se ele não precisaria ficar. Se não há necessidade. E aqui, claro, eu tô falando de uma forma geral, há casos e casos, há pessoas que vão precisar de um acompanhamento mais longo, mas há aquelas que não. E que a gente trabalhe no nosso 200% para cada um dos processos que chegam para nós. É isso que faz toda a diferença dentro do nosso serviço. Então começa a se perguntar, ok, eu já tenho a lojinha, mas tem um monte de lojinha por aí. Qual é o diferencial da minha lojinha? Usando o exemplo simbólico da lojinha, tá? Mas você vai entender qual é o diferencial no teu atendimento, no serviço que você entrega. De repente é o teu perfil, é o teu jeito de abordar a tua abordagem, é o teu jeito de ajudar os pacientes a simplificarem. O que eu mais ouço dos meus pacientes e que eu gosto muito, ouço dos pacientes e ouço na mentoria, essa coisa do simplificar. Nossa, parecia que era tão difícil, mas já simplificou, né? É isso, porque quando você simplifica, o que eu falei pra vocês hoje? Cara, a gente tá falando de como ter um consultório de sucesso, você precisa de todos esses passos, mas não parece que já tá simples isso aqui? É porque pode ser simples, por que a gente vai colocar empecilho? Não há necessidade, existe caminho, existe método, tem como fazer, então bora, vamos fazer isso aqui acontecer. Essa é a nossa busca, é isso que precisa acontecer dentro dos nossos processos terapêuticos. Então lembra que você pode ter a melhor estratégia, você pode ter o melhor marketing, o melhor conteúdo, você pode inclusive se tornar uma referência a respeito do que tu fala, mas na hora do vamos ver, do bate-pronto ali, você precisa entregar a melhor sessão da tua vida a cada sessão. Esse tem que ser o teu compromisso. Essa tem que ser a tua busca. Porque nós trabalhamos não para captar pacientes aleatoriamente. O que a gente consegue captar são vidas, são histórias. E são histórias que estão ali para serem tocadas pelo nosso serviço. E o nosso compromisso, ele tem que ir muito além do que a gente consegue supor, do que a gente pode mensurar.
nesse momento. E o nosso paciente sente isso. Ele sente o tamanho do nosso compromisso, do nosso comprometimento dentro do processo terapêutico. E isso reverbera onde? Reverbera no resultado dele. E aonde mais? No teu. Porque um paciente que está satisfeito, ele quer muito falar de você. Ele vai virar prova social para você. Ele vai ter o maior prazer de botar um relato lá nas tuas redes sociais dizendo que você é incrível, que você é extraordinária, que você é a melhor. E é uma delícia receber isso. A gente fica às vezes até bem envergonhada. Assim. Mas é lindo. É uma delícia. Por quê? Porque se a pessoa tem vontade de declarar que o teu serviço é incrível, é porque o teu serviço realmente é incrível. Aceita isso. E claro, lembra de sempre estar se aperfeiçoando, se mantendo em evolução contínua. É isso que faz a gente ser de verdade um psico extraordinário, tá? E você precisa ser um psico extraordinário. Mas para isso, você precisa alinhar toda essa questão atendimento. Se pergunta, se dá uma nota pro teu atendimento. Se precisasse dar uma nota pro meu atendimento agora. Que nota será? Eu tô começando. Pensa no teu estágio. Pensa se você tivesse que fazer uma sessão agora. Como que você faria? Que nota você se daria em relação a essa sessão? Fran, mas eu tô começando, me sinto inseguro. Então começa para ontem. O que eu faço para me sentir seguro quando eu acabei de me formar? Atende. O que eu faço para me sentir seguro para atender? Atende. Gente, não tem fórmula mágica. Estuda, se aperfeiçoa, prepara bem a tua sessão, mas atende. Não tem como você se sentir seguro em algo que você nunca fez ou que você fez muito pouco, tá? Então busca trazer todos os pontos de melhoria que você conseguir mensurar para a tua sessão. Lembra de ter uma proposta de valor também para os teus pacientes. O que isso significa? Que a gente não sai só falando preço. A gente alinha todo o entorno disso. E é esse entorno que faz o nosso paciente entender que existe um valor ali, dentro desse processo terapêutico. Então, lembra que você vai sim precisar desenvolver a tua visão empreendedora, você vai sim precisar divulgar o teu trabalho de forma estratégica, tendo um conteúdo congruente, alinhado de valor, que gere valor na vida das pessoas, que elas sintam só aquela pontinha do teu conteúdo, elas já digam, meu Deus, que bom isso aqui. Isso a gente chama de takeaway sale, que é vender sem querer vender. O que é vender sem querer vender? É quando você vai lá, dá aquela amostrinha. Sabe no mercado? Você passa e a pessoa te dá um pedacinho de chocolate, aí você come aquele pedacinho de chocolate que você gosta. Aí você diz, mas eu vou levar esse chocolate aqui então. E se você não gosta, beleza, vai embora, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Algumas pessoas ficam meio constrangidas, mas enfim, acabam indo embora. E é isso, takeaway sale é quando você tá entregando, mas você não tá dizendo, tem que comprar. Só te dou esse pedacinho pra você comprar. Não, deixa a pessoa provar. Deixa ela conhecer você. Deixa ela entender se o teu conteúdo faz sentido pra ela. Mas pra isso precisa tempo, lembra? Por isso que eu falei, a visão empreendedora, longo prazo. Entenda que seu consultório não vai prosperar de hoje para amanhã, porque não tem mágica, não tem milagre na psicologia. E qualquer pessoa que te ofereça mágica e milagre na psicologia, desconfie, porque precisa haver um trabalho de base para ser consistente. Eu não quero que você lote a tua agenda para um mês. Eu quero que você tenha uma agenda estável para a tua vida, para quantos anos você desejar viver da psicologia e mais, que você possa trazer inclusive outras coisas relacionadas à psicologia que também te geram uma renda muito valorosa. Mas eu quero que você tenha algo que dure para você, que seja estável. Lotar a agenda é muito fácil, gente. Lotar a agenda em um mês, você lota? Claro. Oferece preço baixo, faz propaganda que não é congruente, você enche, você lota. Mas não é consistente. Trabalho de psicólogo, de respeito, de qualidade, de excelência, é base. Por isso que eu digo, não era muito mais fácil pra mim, especialmente quando eu abro as inscrições da mentoria. Não, vem cá, vai ser mega fácil. Eu faço exatamente o contrário. Por quê? Porque eu não vendo mágica e milagre, eu vendo trabalho, ação, mão na massa. Eu quero que os meus mentorados saibam que existe caminho consistente, sólido, correto, congruente, mas pra isso a gente trabalha. Eu desconheço um outro caminho para ter sucesso na psicologia. Eu tenho muito sucesso na psicologia hoje, muito além do que eu imaginava ter. Especialmente falando da questão financeira, que eu não mensurava essa questão do dinheiro na psicologia, porque era muito distante para mim, de verdade. E eu achava que se eu passasse num concurso para ganhar 3 mil reais, eu já estava quase que no céu lá quando eu me formei. Então, destoou muito, foi muito além, foi muito longe do que eu podia imaginar. Então, quando eu penso, é até surreal para mim. Fica aquela coisa meio, né? Mas eu entendo que eu não apertei um botão e, nossa, prosperei na psicologia. Especialmente eu que tô aqui numa cidade com 17 mil habitantes. Gente, quando eu cheguei aqui, o que eu ouvia é que psicologia não dá, que aqui ninguém vai pra psicólogo, que as pessoas aqui que precisavam de terapia iam pra cidades vizinhas, enfim, que tinha gente cobrando 30, 50, 80 reais por sessão, o que cobrava mais, né? Na época cobrava 80, ou seja... Nada estava favorável, nada dizia, vem pra cá, vai ser super fácil. Ou seja, se eu comecei contra tudo isso e deu certo, mas com consistência, dá certo para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não é possível. Existem caminhos.
E eu explico cada um desses caminhos, tanto dentro da mentoria como tô explicando aqui pra vocês também, tá? Gente, quem ainda não se inscreveu na jornada, marido está me lembrando, link na bio, tá? Se vocês ainda não estão inscritos pra jornada, pra terceira jornada de ciclo de agenda lotada, vai acontecer na semana que vem. E tem link na minha bio, tá bom? Não corram lá pra lá agora, só depois da live. E tem uma pergunta aqui, ó. Eu posso me inscrever mesmo sendo aluna ainda? Se você é estudante de psicologia, sim, você pode se inscrever sem problema nenhum, tá? E aí, se pode se inscrever pra mentoria, daí pra mentoria, gente, se você já estiver quase se formando, tá? Se você tiver, tô lá na quinta fase, ou período, ou semestre, enfim, se eu tô lá no quinto, sexto, eu recomendo que você espere mais um pouquinho, pra que você foque naquilo que você precisa terminar da formação. Mas se você já tá ali mais pertinho, último semestre, aí sim, já entra correndo, sabe por quê? Porque quando você se formar, que daí você ia se formar, e daí que você ia começar a alinhar todo esse planejamento e todas as ações, você já tá com isso estruturado e alinhado. Então você já sai na frente, tá? Você já sai com vantagem. Então, lembrem de ir lá no link da bio, se inscrevam pra jornada, que semana que vem tá especial e vai ter muito material só pra quem tá na jornada, tá? Não vou abrir pra quem estiver fora da jornada pra ser congruente com quem tá lá. O Instagram é a maior ferramenta de divulgação ou outra rede social funciona bem também? Ingrid, não é a única, tá? Existem outras ferramentas, a gente tem o Facebook, a gente tem o YouTube, a gente tem ferramentas de busca do Google, tá? Existem outras possibilidades, a gente precisa entender o nicho, entender aonde que esse nicho performa melhor, mas o Instagram é uma ótima ferramenta para captação, tá, gente? Mas não é a única, inclusive aqui a gente tá falando de redes sociais, mas existem as outras formas também de você divulgar o teu trabalho, mídia local, é rádio, de repente é televisão, é você fazer parceria, de repente é jornal, tá? Existem outras formas, existem várias, na verdade, de você divulgar e que são muito bacanas, as parcerias que eu já falei antes pra vocês, tá? Mas falando de rede social, nesse momento, o que eu entendo dos meus mentorados e da minha realidade, o Instagram tem performado melhor. O que não significa que o Facebook, por exemplo, não performe, tá? Mas aí vai de a gente avaliar um pouquinho o nicho. Especialmente os mais jovens, eles estão no Instagram, em maior número. Então, de repente, é um nicho mais voltado para idosos, por exemplo. O Facebook tende a performar melhor, mas tudo é teste, tá? Mas só para deixar essa clareza ali pra Ingrid, pra não sair sem essa resposta hoje. Show? Beleza, Ingrid. Obrigada também. Gente, entendido de hoje, vou passar uma tarefinha, então. Conta aí pra mim se vocês entenderam. Manda um joinha pra eu saber se vocês me acompanharam aí. Eu vou só recapitular rapidamente aqui esse finalzinho e a gente vai sair com uma tarefinha. Mas manda um joinha, tá? A gente já tá terminando a live. Aguenta aí mais 2 minutinhos. Manda um joinha pra eu saber que tá ok. Deixa eu ver se eu passei tudo que eu precisava. Show. Beleza, acho que é mais ou menos isso. Show? Vamos lá, show, joinhas, joinhas, joinhas. Beleza. Sim. Beleza. Show! Obrigada. Entendido? Então tá show. Gente, olha só. Pra fechar, lembra a frase. O marketing vai trazer o paciente pra você, mas o que mantém é o teu atendimento de excelência. Então lembra aqui, não adianta nada você ter um consultório lindo, extraordinário, poltronas fofinhas, tudo bem decoradinho, fazendo um marketing bonitinho, teu post ser o melhor da região, se você não tiver o melhor atendimento. Então lembra aqui, o que vai manter o teu atendimento é você trazer coisas diferentes, é a tua sessão ser atrativa, ser gostosa pro teu paciente. Então se preocupe e muito com isso também, tá? Você não pode deixar nenhum desses pilares aqui que eu te falei em desequilíbrio. Então, vou ter a minha visão empreendedora, vou fazer meu planejamento, vou entender toda a questão do faturamento, de quanto que eu vou investir, de quais são os meus gastos mensais, para que eu possa manter o meu negócio, se é mais valoroso para mim ter um negócio físico, ou atender de repente só online, para que eu diminua um pouco dos meus custos. Busca todas as informações referentes à documentação, pessoa física, pessoa jurídica, para você entender toda a tributação, porque isso vai impactar também no teu orçamento. Feito isso, entenda toda essa parte do doar, do conteúdo de valor, do marketing de conteúdo, mas não adianta nada você ter um marketing massa, um conteúdo massa de excelência e não trabalhar o teu marketing para entregar esse conteúdo. Então tem um conteúdo legal, beleza, mas agora eu preciso fazer esse conteúdo chegar para as pessoas e isso chega através do marketing, nesse caso aqui, marketing digital, tá? E olhando para tudo isso e entendendo que você precisa ser visto sim, para que as pessoas lembrem, entendam mais do teu serviço e mais do que isso, que você precisa ajudar elas a compreender, aí sim você entra em toda a parte de alinhamento
acompanhamento sempre das sessões. Claro que isso aqui você vai estar fazendo tudo junto, tá? Eu tô explicando aqui separado para que vocês entendam cada um dos passos, mas lembra de alinhar toda a parte de excelência no teu atendimento, porque isso aqui vai ser a cerejinha do teu bolo, vai ser o que deixa assim a coisa realmente extraordinária. Sem isso aqui, o teu negócio vai desmoronar. Esse daqui é o pilar fundamental. É o teu atendimento que sustenta todo o teu negócio, tá? Por isso que eu disse que você pode ter o melhor planejamento, melhor divulgação, encher a tua agenda. Se o teu atendimento não for de excelência, não for a base sólida do teu negócio, o teu negócio realmente vai desmoronar. Não faça para dar certo, faça até dar certo. É isso aí mesmo, Lu. Essa é a frase, tá, gente? Esse é o alinhamento. Agora eu vou pedir para vocês fazerem uma tarefinha, tá? Quem achar que faz sentido, quem entendeu que a live fez sentido, que tá congruente, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Na verdade, eu vou deixar duas, tá? A primeira tarefa, eu vou fazer um print agora. Amor, você tá aí pra fazer um print dessa live? Deixa eu ajeitar os cabelos pra ver se eu saio sem careta. Gente, vocês já viram a quantidade de careta que eu faço nas lives? Não tem como achar um print depois aleatório. Eu vou fazer um print dessa live. E se essa live foi valorosa pra você, deixa nem que seja um mínimo comentário pra mim nessa foto, beleza? Pra eu entender se fez realmente sentido pra você, tá bom? Eu vou colocar essa... Como a live não vai ficar salva, eu vou deixar só o print lá pra vocês no meu feed. E a hora que você enxergar lá o print da Fran, ou vai lá no feed, busca esse print, você escreve embaixo, tá? O que fez sentido pra você. Tipo a Lu fez agora ali, colocando a frase, tá? Você vai lá e coloca, isso aqui fez sentido pra mim, ou essa sacada aqui foi a melhor da live, pra eu entender também como é que tá chegando pra vocês esse conteúdo, beleza? Então, amor, se você tá aí, faz um print pra mim. Manu, você não tá na live, né? Tô aqui, ó. Tá, então vou fazer um sorrisinho assim hoje, que aquele dia eu fiz assim, agora eu vou fazer assim. Deu? Fizeram? Meu print? Fez, Manu? Show! E se vocês fizeram um print aí também, me marquem lá que eu reposto vocês nos meus stories, tá? A pessoa tem que parar lá e fazer um print porque ela sai com careta, é pra acabar, né, gente? Eu gosto de vez em quando, eu posto lá pra vocês as minhas caretas nos stories, quem quiser rir, vai lá. Bora de tarefa? Então assim, ó, o psico que fica aqui comigo em plena segunda-feira, 11 horas da noite, ele... é um psico comprometido, eu não tenho dúvida disso. É uma pessoa que de verdade está empenhada e quer sim ter um consultório de sucesso, quer ter muito resultado na psicologia, deseja viver da psicologia. Então, se ele é esta pessoa, ele precisa se comprometer, né? Então, se você ficou aqui comigo até agora, absorveu todo esse conteúdo, o que eu quero pedir para que você faça? Pelo menos uma ação dessa live. Mas qual ação? Eu quero que, assim que essa live acabar, ou que amanhã, assim, para ser muito depois, que você pare de verdade e declare. Declare o quê, Fran? Declare o teu planejamento para você. Por quê? Porque declarar faz com que algumas viradas de chave aconteçam para nós. Tem muito paciente que chega para mim e diz, ai, Fran, mas eu quero passar no concurso, mas nem falei para ninguém, porque vai que eu não passo. Eu digo, não, bora, vamos falar. Vamos dar uma declarada aí, sabe por quê? Porque existem mais olhares sobre nós. Porque a gente assume um compromisso diferente. Se ninguém sabe, ninguém viu, nem a gente mesmo teve a coragem de escrever no papel, né? Será que a gente de verdade está pronto para entrar em ação para isso? Então eu quero que você se comprometa. Não é nem comigo, é com você. Se compromete com você. E começa a alinhar o teu planejamento no papel. Escreva pelo menos uma pequena clareza ali, um pequeno alinhamento acerca do teu negócio. Então você vai pegar lá e vai escrever meu negócio de psicologia, meu consultório de sucesso. O que tem nesse consultório de sucesso? Qual é o meu faturamento anual, mensal? Quantos pacientes eu preciso captar? Quanto que eu preciso investir? Eu vou atender online, eu não vou? Como é que vai ser? O que é uma agenda lotada para mim? São quantos pacientes? Cobrando quanto? O que é um preço justo para mim? Pelo menos declara. Começa declarando para você. E depois de estar no papel, deixa esse papel no lugar onde você veja, onde você lembre. Coloque lembretes no teu celular, sabe por quê? Para você ficar incomodada. Eu quero que você fique incomodada. Eu quero que essa lembrança te atormente, para que você entre em ação. Porque se a gente deixa isso morno, passa, a gente deixa. A gente sabe que a gente tende a não gastar energia, a gente tende ao mais fácil. Mas vou te falar, nada é mais fácil quando você não tá feliz. Então é muito mais fácil a gente batalhar, suar, correr atrás, ralar por aquilo que tem muito sentido e significado na nossa vida, por aquilo que está conectado com o nosso propósito. E um psico que fica comigo numa live até essa hora, ele tem muito propósito na psicologia, não é possível. Então se você é um psico que de verdade tem propósito na psicologia, que é uma questão de honra para você fazer a diferença na vida das pessoas e na tua, começa declarando. Então pega papel e caneta, faz o teu planejamento, escreve, responde as perguntinhas que eu fiz lá mais no começo da live para vocês. Gratidão enorme pelos feedbacks, gratidão maior ainda pela presença de vocês.